Amados e queridos irmãos, graça e paz. Aos poucos eu estou retornando às minhas gravações. Estou com muita saudade de cada um de vocês. Eu quero agradecer esse último vídeo que gravei no domingo passado sobre o tema o que eles lá pensam em função do que aconteceu comigo. Eu quero agradecer as visualizações, foram mais de 1.100 visualizações num único dia. E também aos novos inscritos. Tive quase 30 novos inscritos no meu canal. Muito obrigado por vocês terem divulgado, compartilhado e esse vídeo ter alcançado centenas de pessoas. Eu estou aqui de volta, aos poucos, como já disse, depois de um infarto, agora tomando muitos cuidados, mudei meu hábito alimentar, a gordura está longe das minhas comidas, comendo mais legumes, uma comida mais saudável. E isso está me fazendo muito bem. Nos primeiros 15 dias, eu consegui perder cerca de 2 quilos. Quero avisar e pedir aos meus amados irmãos, corte a gordura. Eu sei que um churrasquinho com uma gordurinha muito bom, eu comi muito, uma feijoada, uma dobradinha, um mocotó, uma pizza. Essas coisas são muito gostosas, mas faz mal. Ao longo do tempo foram entupindo as minhas artérias, as veias, ao ponto de eu infartar. Mas eu peço a vocês, faz um esforço, dispensam essas coisas, para que você possa viver com saúde. Não é viver mais, porque todos nós temos um tempo de vida aqui. E quando esse tempo chega, não adianta. É viver bem, viver melhor, sem depender das pessoas, porque o triste não é morrer. Aqueles que têm certeza que vão voltar para o lugar de onde veio não têm medo da morte. Mas a questão é ficar entrevado em cima de uma cama, com sonda, usando fraldões e dependendo das pessoas e até privando as pessoas, que for cuidar da gente, de ter a sua liberdade. Isso que é triste. Então, vamos evitar gorduras. Vamos comer uma comida saudável. Eu quero hoje ler 2 versículos no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sobre o tema, muitos ainda vivem debaixo de maldição, eu quero fazer uma reflexão. Eu quero falar umas verdades que muitos dos nossos irmãos que estão aprisionados nesse sistema religioso, debaixo de fardos pesados, debaixo de julgos, de preceitos dos homens, cumprindo uma série de coisas
imposta por eles, estão vivendo ainda sob maldição. É muito forte isso. Sei que você é contestado, sei que você é criticado, porque eles não gostam de ouvir a verdade. O próprio Cristo Nazareno, ele disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta. E essa libertação é na mente. É o que está faltando a muitos dos nossos irmãos, é serem libertos na mente. Deixar que a verdade de Deus tome conta da sua mente, para que possa viver uma liberdade plena desse evangelho da graça de Deus na sua vida. Tirar as vendas dos olhos. Entender que o véu já foi tirado e que ele não pode continuar posto. Entender que tudo isso teve uma importância dentro do contexto da história do povo judeu. É o que eu li. O Cristo Nazareno, nascido de mulher, judeu, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E ao término ele disse, está tudo consumado. Por que viver escravizado? Por que viver debaixo da lei? Por que viver cumprindo aquilo que o Cristo Nazareno veio para cumprir? Se o povo de Israel, o qual foi dado a lei para eles, eles não conseguiam cumprir. Cumpriam parte, mas tropeçavam em muitos pontos da lei. Foi necessário que o Filho do Homem viesse para que pudesse cumprir aquilo que os judeus não conseguiram cumprir. E agora nós, os outros, nós, os gentios, como Paulo nos trata, quer cumprir aquilo que os judeus não puderam cumprir. E ainda nos nossos dias, quando eu me refiro nos nossos dias, desde lá até hoje, e outros dias virão, e essas pessoas ainda vão querer colocar pessoas debaixo desse jugo, debaixo dessa maldição. O sistema religioso tem sido um terror para os filhos de Deus que lá vivem debaixo de maldição. Eles são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são salvos, eleitos, predestinados. Ninguém pode arrebatar vocês das mãos de Deus. Mas vocês não são salvos porque vocês cumprem rituais, seguem liturgias, permitem que sejam dogmatizados, que participam de cerimoniais, que andam debaixo de preceitos dos homens e rudimentos. Vocês não são salvos por isso. Vocês foram eleitos e predestinados, escolhidos. Antes de que o mundo existisse, o seu espírito estava com Deus. E ele permitiu que um dia, ao nascer, o seu espírito viesse e habitasse nesse corpo de carne. E um dia, essa matéria, esse corpo físico, voltará ao pó da terra. Descerá à sepultura, ao inferno, ao lugar dos mortos. E de lá nunca mais vai subir, segundo o que está escrito em Jó capítulo 6, versículo 9, salvo engano. E o espírito volta para Deus. Se o espírito volta, é porque ele de lá veio. Por isso que é voltar a Deus. Não vai para Deus. Ele volta porque ele de lá veio. E se de lá ele veio, ele tem que voltar. Ele tem que retornar. E é isso que acontece quando nós morremos. O espírito deixa esse corpo.
E ele vai para Deus, ele volta para Deus. Essa maldição não tem nada a ver com o espiritual, mas porque vivem nas práticas da lei e do judaísmo. Queridos, abre os olhos, desperte, acorde. Essa é uma verdade que muitos não têm coragem de dizer. Porque você perde amigos, você perde pessoas, você é olhado de forma diferente. Eles te chamam de herege, de desviado, desigrejados. São as consequências daqueles que falam a verdade de Deus. Nós queremos que você desperte. Desperte tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Então, esses que vivem nas práticas da lei e do judaísmo, nessas sinagogas, levando os filhos de Deus para o antes da cruz. Tudo que aconteceu antes da cruz, nós vemos essas práticas ainda nos nossos dias, nesses lugares que são templos, que eles chamam de igrejas, e aonde as pessoas estão aprisionadas, com fardos pesados. A lei era dura, era difícil de se cumprir, a lei era pesada. E tudo isto que eles impõem sobre os ombros das pessoas, sobre a vida das pessoas, é muito pesado e é difícil de se cumprir. Se vocês pudessem seguir 24 horas a vida de muitos desses líderes, não estou generalizando, vocês vão ver que eles agem e fazem totalmente diferente daquilo que eles te obrigam, daquilo que eles te mandam fazer. Como Cristo Nazareno disse, vocês atam fardos pesados sobre os ombros deles, mas com o dedo vocês não querem movê-lo. Essas pessoas que estão presas nessas sinagogas, nas práticas da lei judaica e do judaísmo, não discernindo o Nazareno do ressuscitado. O nosso Cristo vive, o nosso Cristo ressuscitou, o nosso Cristo está vivo e vivo para todo o sempre. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo de número 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. A lei era o Nazareno. O Nazareno cumpriu toda a lei, disse: está tudo consumado. Ele morre e ele ressuscita. E Paulo diz: não vos pertenceis, mas o outro. O Cristo Nazareno, mas o outro, se referindo ao que ressuscitou, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de nós darmos fruto para Deus. Morremos para o corpo do Cristo, o Nazareno, para pertencer ao outro, aquele que ressurgiu de dentre os mortos, o ressurreto. É este que habita no nosso espírito, porque ele é Deus, e testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Acabou de vez o cerimonialismo. Não há mais cerimônias. E muitos de vocês andam ainda na prática de cerimoniais. Eles não abrem mão dos cerimoniais. Uma vez por mês, dentre alguns cerimoniais, eles realizam a tal chamada ceia. E quando lá
eles se juntam para realizar, eles dizem em memória de mim. Em memória de quem? Daquele que já morreu. Queridos, ele já ressuscitou. Ele vive e vive para todo o sempre. Jó, nos seus dias, antes que o Cristo Nazareno viesse nascido de mulher, Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele já o via ressurreto, ele já o via ressuscitado. Agora é o viver e o andar por fé. O justo, ele vive e anda por fé. Ele não vive nas práticas das obras. Ele não anda por vista. O justo viverá pela fé. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 38. Agora é graça, meus amados irmãos. É o ministério do Espírito. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são o quê? Filhos de Deus. É ministério do Espírito. Agora é graça. Apesar de que tem surgido pessoas dizendo que a graça acabou. A graça nunca acaba. Ela é eterna. É o favor não merecido. É o favor de Deus. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, teve o seu ministério cumprido, todo ele debaixo da lei. Era o mais conhecedor da lei. Ele era tão zeloso que antes de encontrar com Cristo, ele era perseguidor dos primeiros cristãos. Ele perseguia os cristãos, crentes, perseguia a Cristo por ser zeloso pela lei. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. E o ministério de Paulo foi debaixo da lei. E os judeus que o ouviam iam buscar a Deus no templo e nos montes. Eles tinham que ir, como os judeus que eram. Tinham que ir em Jerusalém, no templo, buscar Deus, nos montes buscar Deus. Eles tinham zelo por Deus. Porque a lei os fazia serem zelosos. Mas eles não tinham entendimento. Aí eu pergunto, não é o que também acontece com muitos filhos de Deus nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo? Eles são zelosos, até são zelosos, mas não têm entendimento. E por serem zelosos, eles cumprem rituais, seguem liturgia, permitem serem dogmatizados, praticam cerimoniais, andam debaixo de preceitos dos homens, cumprem ainda nos nossos dias rudimentos da lei. E fazem essas coisas com muito zelo, mas lhes falta entendimento. Esses que vivem nesses lugares são zelosos, mas sem nenhum entendimento. A salvação é na mente. O entendimento. Irmão, todas as profecias foram cumpridas. Todas foram cumpridas. Mas eles dizem, vai se cumprir, vai acontecer, vai acontecer. O Apocalipse é futuralizado, é o livro da escatologia, tudo ali ainda vai se cumprir, segundo eles, quando já se cumpriu, tornando-se ali notícias velhas, porque tudo se cumpriu. Eu sei que alguém vai me criticar, como numa mensagem minha, eu chamei o Apocalipse de jornal velho, alguém foi no meu zap, respondeu e disse, me admiro você, falar que a palavra de Deus é velha. Porque eu disse que eram notícias velhas. Todas elas foram para Israel. João, capítulo 19, versículo 28 e 30. Depois você leia. Eu não vou ler aqui, porque o tempo aqui do vídeo já está terminando.
Depois você leia Romanos capítulo 10, dos versículos 1 ao 5. Então, queridos, meus amados que vivem nesses lugares sob maldição, viver essas coisas como muitos ainda vivem é estar debaixo de maldição. Segundo Gálatas, capítulo 3, quando eu digo segundo Gálatas, segundo o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo diz, se você vive debaixo da lei, se você vive cumprindo tudo quanto o Cristo Nazareno veio para cumprir, você está debaixo de maldição. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos vivem debaixo de maldição. Vive ainda na prática das obras, querendo alcançar salvação, querendo santificar, querendo consagrar a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão ou não estão nele? Se estão, não há mais condenação alguma. Vocês estão livres, como o pássaro a voar. Livre não é viver em libertinagem, porque eles deturpam. Eles deturpam. Quando nós falamos liberdade em Cristo, eles dizem assim, então eu posso fazer o que eu quiser. Pode, se você quiser, você que faça. É problema teu. Mas quem é espiritual não é mais carnal. Quem é espiritual não vive nas práticas das obras da carne. Ele é salvo no entendimento. Ele pensa nas coisas do alto. Ele pensa nas coisas de cima. Ele vive para Deus, crescendo em conhecimento e graça, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É isso que acontece com aqueles que são livres, com aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Você é filho, você é filho. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Acorde, desperte, tu que dorme, e ele te esclarecerá. O Espírito Santo é quem dá entendimento. É o Espírito Santo que ilumina. É ele que faz cada um de nós enxergarmos. Deixe de ser guiados por cegos. Isso é uma metáfora. Muitos que lá estão são guiados por cego, aprendendo de muitos que não têm nada para dar, de muitos que não têm nada para oferecer. Então fica aí esta palavra para a nossa meditação e reflexão. Muitos que lá ainda vivem e estão debaixo de maldição. Não se esqueça. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue esta palavra, compartilhe. Muitos precisam acordarem, serem despertados. Faça isso. Faça isso. Divulgue e compartilhe. Mas compartilhe, dê lá o gostei, porque quando você dá o gostei, o YouTube ele compartilha, ele ajuda. Essa minha última, que deu mais de 1.100 visualizações, deu mais de 100 gostei. E ficou ali no anúncio, na programação do YouTube. Faça isto e você estará nos ajudando também a despertar a muitos que estão dormindo. Graça e paz, abençoado e abençoadas. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu encerro dizendo... Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Os filhos de Deus entendem os que vivem como filhos de Deus, porque muitos deles são, mas não vivem como filhos de Deus.